Praias que parecem saídas de um cartão postal, água quentinha, um litoral que é o sonho de consumo de qualquer um. Mas em Pernambuco, essa beleza toda esconde um lado bem mais sombrio e às vezes até fatal. Então, vamos mergulhar fundo para entender o que de fato se esconde debaixo das ondas. 77. Pensa nesse número. Desde 1992, quando a contagem oficial começou, essa é a quantidade de incidentes com tubarões registrada por lá. 77 encontros que, de uma forma ou de outra, mudaram vidas para sempre. E desses encontros, 26 terminaram em morte. Esse número não é só uma estatística fria, né? Ele mostra a gravidade da situação e coloca o litoral de Pernambuco no mapa mundial por um motivo bem trágico. Essa é a pergunta de $1 milhão. Por que logo ali? E a resposta, adianto, não é nada simples. É um verdadeiro quebra-cabeça. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Começar a juntar as peças. Bom, para começar, vamos entender o palco desse drama todo. Um lugar de contrastes absurdos, onde o paraíso e o perigo, literalmente, dividem a mesma faixa de areia. É fundamental a gente sacar que, ok, tubarões sempre existiram por ali, mas alguma coisa mudou. Foi lá pelos anos 90 que a situação começou a ficar séria de verdade, transformando para sempre a relação das pessoas com o mar. Agora sim, vamos para a nossa primeira grande pista, o próprio ambiente. O que será que tem de tão único na geografia e na história recente dessa costa, hein? E isso, aqui, já explica muita coisa. A topografia submarina de Pernambuco é bem particular. Imagina assim, existe um canal bem fundo, quase colado na praia. Quando a maré sobe, os arrecifes, que funcionam como uma barreira, ficam debaixo d'água. Isso cria uma espécie de avenida livre para os tubarões chegarem perigosamente perto da orla. Agora, olha que coincidência ou não. Na mesmíssima época em que os ataques começaram a ser contados e a preocupar todo mundo, uma obra gigantesca estava acontecendo ali do lado, a construção do Porto de Suape. Muitos especialistas apontam que essa obra degradou ecossistemas inteiros, como os mangues, que são tipo um berçário da vida marinha. Isso pode ter alterado completamente a rota e o comportamento de caça dos tubarões. E essa desconfiança não é só dos cientistas, não. Quando se pergunta para a comunidade local qual é o principal culpado, a resposta vem na ponta da língua, o Porto de Suape. Ou seja, a ciência e o saber popular estão apontando, basicamente, na mesma direção. Mas, calma, o ambiente alterado é só uma parte da história. Para a gente entender o filme todo, precisamos olhar para os outros protagonistas, os próprios tubarões. Afinal, quem são eles e por que estão atacando? Quando a espécie do animal é identificada, 2 nomes aparecem com muito mais frequência. Primeiro, o tubarão-tigre, um predador gigante, super versátil, que come de tudo. E o segundo é o temido tubarão-cabeça chata, conhecido pela agressividade e por uma capacidade única de nadar para dentro de rios, chegando perto de áreas urbanas. E aqui a gente chega num ponto crucial que desmonta tudo aquilo que o cinema ensinou pra gente. Os tubarões, na verdade, não estão caçando pessoas. A visão deles não é das melhores e eles são curiosos. O que acontece, na maioria das vezes, é a chamada mordida exploratória. Como eles não têm mãos, a boca é a ferramenta que eles usam para sentir e identificar um objeto desconhecido. E essa fala do especialista Jonas Rodrigues confirma a teoria. O padrão lá em Pernambuco é esse, uma única mordida. Depois do teste, o animal percebe que aquilo não é sua presa natural e simplesmente vai embora. A grande tragédia é a força devastadora que essa única mordida tem. E essa é talvez a maior verdade que a gente precisa entender. O ser humano não faz parte do cardápio do tubarão. Os incidentes não são caçadas, são acidentes. Encontros trágicos em um ecossistema que nós mesmos alteramos. Ok, então, se o ambiente foi alterado e os tubarões não nos caçam de propósito, tá faltando uma peça nesse quebra-cabeça. E é a mais complexa de todas, o fator humano. As autoridades vão lá e instalam placas de aviso. Mas será que elas funcionam? Segundo a própria comunidade, quase 70% acha essa sinalização ineficiente. Isso já acende um alerta para uma falha bem clara na comunicação do risco, né? E é aqui que o paradoxo fica ainda mais evidente. Mesmo com placas, proibições, alertas constantes, as pessoas continuam entrando na água. Seja por desinformação, por aquele excesso de confiança de comigo não vai acontecer, ou até pelo consumo de álcool, o comportamento humano acaba sendo um fator decisivo.
E as consequências disso tudo são muito, muito profundas. Essa fala de um comerciante local mostra a dor que existe por trás das manchetes. A proibição do banho, que é uma medida de segurança, tem um impacto econômico e emocional devastador para as famílias que têm na praia seu único meio de sustento. Então, depois de analisar todas as pistas, é hora de juntar as peças e ver a imagem completa que elas formam. No final, não existe um único culpado. O que a gente tem em Pernambuco é uma tempestade perfeita, uma geografia que facilita os encontros, uma alteração ambiental gigantesca, a presença de espécies de tubarões potentes e um fator humano super complexo. É a convergência de todos esses fatores que cria o paradoxo de Pernambuco. Mas no meio desse cenário, surge uma pontinha de esperança. Um novo investimento foi anunciado e promete tirar da gaveta pesquisas que estavam paradas há anos na busca por respostas e principalmente por soluções para amenizar o problema. No fim das contas, o paradoxo de Pernambuco nos deixa com uma reflexão que é inevitável. Nós alteramos o ambiente, nós invadimos o espaço. A pergunta final não é sobre achar culpados, mas sim sobre assumir a responsabilidade. Como é que a gente pode, agora, aprender a consertar o que a gente quebrou e, finalmente, compartilhar a orla em paz?